Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez vamos tratar de um assunto indigesto. Vamos falar sobre as guerras. E por que eu vou tratar desse assunto hoje? Porque algumas pessoas me perguntaram sobre o que a doutrina espírita fala sobre esse tema. Eu acho que é um tema que nós não podemos fugir de abordá-lo, uma vez que o nosso planeta está vivendo situações dramáticas com as guerras. Nós vemos o nosso planeta enfrentando guerras em vários locais. No Iêmen, na Síria, na República Dominicana do Congo, no Haiti, em Mianmar, no Afeganistão, na faixa de Gaza. Isso sem contar com as guerras que nós nem sequer ficamos sabendo. Agora, além dessas guerras, nós observamos que verdadeiras guerras são travadas dentro dos nossos lares, nos ambientes profissionais, entre pessoas que discordam simplesmente porque têm opiniões divergentes, as pessoas ficam de mal, brigam. Enfim, é uma situação, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Só que nós também percebemos, por outro lado, que há muitas pessoas já desejando viver num mundo de paz. Agora, independentemente de onde as guerras aconteçam, o fato é que elas dizimam vidas, destroem vidas, dizimam populações, cidades, causam toda sorte de sofrimento e, sobretudo, quando elas são travadas meramente pelo desejo de aniquilar com outros povos, exterminar outros povos, destruir pessoas de quem elas nutrem sentimentos de ódio, de rancor e etc. Querem eliminar essas pessoas da face da terra. De qualquer maneira, o que as guerras indicam é que o nosso mundo está doente, doente da mente, doente, a nossa saúde mental está comprometida, de um modo geral. Então o mundo está louco, o mundo está maluco, está alucinado. E quando eu pensei nessa questão, dessa loucura que está tomando conta do nosso planeta, eu lembrei de uma música chamada Mundo Maluco, que fez muito sucesso na década de 70, cujos compositores foram o Davi Nasser, Moacir Franco e o Nelson dos Santos. E ela diz assim, o seguinte: não posso parar. Se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Choro porque não consigo saber quando o mundo terá mais juízo e a face da terra, de vez para sempre, ser livre da eterna ameaça da guerra. Quando será, minha gente, que o velho caduco, esse mundo maluco, compreenda a beleza, o segredo da vida? Um abraço demais, uma prece de amor para um mundo de paz. Eu canto, eu choro, eu grito, e o mundo tão bonito não consegue me entender. Será que eu sou o maluco? Ou maluco é o mundo onde Deus me fez viver? E a letra segue, mas nós vamos parar por aqui. E veja como os compositores foram felizes, né? Abordando a beleza do mundo e, ao mesmo tempo, a dificuldade que muitas pessoas estão tendo de valorizarem essa beleza. E nós vemos o nosso planeta é tão lindo de verdade, né? É só a gente ter olhos para ver a beleza do colorido, né? De toda a natureza, as florestas, os mares, os rios, o próprio deserto. É tão lindo, é tudo tão lindo. E as pessoas estão aí jogando bombas, né? Os beligerantes jogando bombas de extermínio. Bom, então vamos agora ver o que a doutrina espírita nos fala sobre as guerras. Nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui do Kardec, né? Ele é um livro que foi publicado em 1857 e é impressionante porque ele continua muito atual. Esse tema, guerras, se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis morais. São 11 leis morais.
E a lei de destruição é uma delas e é onde o tema guerras se encontra. Então vamos lá. Na questão... só mais uma coisa. Esse livro é composto por perguntas e respostas, perguntas feitas por Kardec, respostas dadas pelos espíritos. Na questão 728, Kardec pergunta: é lei da natureza a lei de destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, assim, tem um objetivo a lei de destruição. É renovação, é regeneração. Não é a destruição pela destruição, simplesmente. Questão 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria, ou seja, que o espírito, que o ser humano vá se espiritualizando, vai deixando de dar tanta importância à parte material, à parte física. Continua. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, esse horror à destruição vai crescendo à medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, o seu entendimento sobre o funcionamento do mundo, as leis que regem, as leis físicas que regem o mundo e a parte moral, que são as nossas virtudes. Questão 742. Que é o que impele, quer dizer, impulsiona o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a espiritual. Então é quando no homem predomina os instintos e não a nossa parte que realmente é a mais valiosa em nós, que é o espírito. E transbordamento das paixões. Isso aqui é muito importante porque o Kardec fala, os espíritos falam em transbordamento. Porque as paixões em si, elas não são ruins. Aliás, o que são as paixões? São sentimentos que muitas vezes fogem do controle. Agora, a paixão em si, ela não é nem boa nem ruim. Vamos ver o que os espíritos, na questão 908, falam sobre as paixões. Eles dizem, aliás, 907, que elas podem levar o homem à realização de grandes coisas. O problema é o abuso que delas se faz. Então, olha só, nós temos na história diversos exemplos de pessoas que, levadas por paixão, descobriram terras, né? Descobriram curas de doenças, enfrentaram todas as dificuldades, porque tinham dentro delas esse fogo interno para fazer o bem para a humanidade, trazer o bem. Cristóvão Colombo foi uma dessas pessoas, Santos Dumont, né? Pasteur e grandes educadores que contribuíram grandemente para alavancar o progresso da humanidade, movidos por essa paixão. Mas o Voltaire, ele tem uma frase muito interessante que ele fala sobre as paixões, abre aspas. As paixões são como ventanias que sopram as velas dos navios, fazendo-os navegar. Outras vezes podem fazê-los naufragar. Mas se não fossem elas, não haveria viagens, nem aventuras, nem novas descobertas. Fecha aspas. E é isso mesmo, né? Os espíritos, na resposta à questão 908, eles comparam as paixões a um corcel. O que é um corcel? É um cavalo de raça, de corrida. Então eles falam assim, um corcel só tem utilidade quando governado, mas que se torna perigoso quando passa a governar. Assim são as paixões. Quando elas nos governam, elas são perigosas. Mas enquanto elas estão sob o nosso comando, sob o nosso domínio, elas são valiosas. Mas na pergunta ainda 742, os espíritos continuam falando sobre a questão da guerra, o que impele os homens à guerra.
No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o direito do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Guerreia como se eles estivessem tomando um copo d'água. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Quer dizer, quando falha todas as possibilidades, os recursos para que elas não surjam. Questão 743. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Resposta dos espíritos: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Qual é a lei de Deus, a lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, compreendendo que Ele é o Senhor da vida, que Ele sabe tudo, que Ele nos ama, que Ele é a inteligência suprema do universo, portanto, nós estamos em boas mãos. Mas também, quando nós tratarmos os nossos semelhantes, os nossos irmãos em humanidade, como nós gostaríamos de ser tratados, não vai haver mais a necessidade da guerra. Aí eles continuam dizendo que nessa época todos os povos se sentirão, ou melhor, nessa época todos os povos serão irmãos, assim como Jesus ensinou na oração Pai Nosso. Quando Jesus falou Pai Nosso, ele coloca o quê? Que nós temos um Pai que é o Pai de toda a humanidade, o que nos transforma em irmãos uns dos outros, independentemente da raça, da cultura, das nossas crenças, enfim, de tudo. Questão 745. Que se deve pensar daquele que suscita, ou seja, que provoca a guerra? Resposta: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Então, olha só, os espíritos estão falando que as pessoas que provocam a guerra, eles assumem uma culpa e uma responsabilidade muito grande frente a todos aqueles que acabaram morrendo por sua causa. Agora, eles vão precisar de muitas existências e, portanto, de muitas reencarnações até que eles expiem, ou seja, que eles sanem, que eles reparem, que eles consertem todas as dores que eles causaram. Então, a pessoa, quando ela tem um mínimo de compreensão da vida e um mínimo da noção de que nós somos seres espirituais e que nós respondemos pelos nossos atos e que temos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nós vamos ter que resolver todo o mal que fizermos para os nossos irmãos em humanidade. Certamente nós vamos pensar 2 vezes ou 1000 vezes antes de nos lançarmos a uma aventura como a guerra. E os espíritos continuam: porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado. Por todos os homens. Já pensaram? Quantos milhões de pessoas estão morrendo em função das guerras? E muitas vezes, guerras absolutamente por vingança, por ódio, que não haveria necessidade que elas ainda estivessem ocorrendo. Então, nessa resposta está embutida a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Questão 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Resposta dos espíritos: não, quando constrangido pela força. Quer dizer, ele está ali na guerra e é matar ou morrer. Então ele não tem culpa do assassinato que ele comete. Mas é culpado das crueldades que cometa. Porque o fato de você matar um inimigo ou aprisionar não quer dizer que você tenha que humilhar, que tripudiar, que torturar esse inimigo. Isso é crueldade.
né? Eu não tenho direito, porque ele se torna meu inimigo, de aviltar essa criatura, de causar a essa criatura um sofrimento além do que ele já está sofrendo com a guerra. E continuou os espíritos, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, se durante a guerra eu venci o meu inimigo e o trato com humanidade, quer dizer, eu não o torturo, eu não o humilho, eu não faço que ele sofra mais do que ele já está sofrendo em função da guerra, isso também é levado em conta, porque demonstra uma grandeza de sentimento da parte do vencedor. Questão 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Espíritos respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Quer dizer, a crueldade nunca é uma necessidade. A crueldade resulta sempre, dizem os espíritos, de uma natureza má. Então, onde nas guerras nós vemos pessoas degolando, estuprando, isso não é necessário, né? Então, decorre de uma natureza má. São pessoas perversas, são pessoas que são capazes das maiores atrocidades. Coisa terrível. Então, minha gente, a guerra é um monstro que indica a nossa natureza animal acima da nossa natureza espiritual. E devemos evitar a guerra de todas as formas possíveis, com todas as nossas forças. Ela existe fora, mas também dentro de nós. Se desejamos um mundo de paz, devemos começar tratando com respeito aqueles com quem convivemos. Os nossos irmãos e humanidade, porque são filhos do mesmo Pai Celestial. Devemos eliminar dentro de nós todo o desejo de praticar o mal, todo o desejo de vingança, de crueldade, de maldade, que porventura ainda exista dentro de nós. Devemos aprender a fazer o bem, a cultivar o bem e entender que o desamor, a humanidade já está cansada, boa parte da humanidade já está cansada de tanto desamor, de tanta arbitrariedade, de tanta maldade. E aí nós vamos encerrar esse vídeo com uma música que tem como título Paz pela Paz, do Nando Cordel. E ele diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. Pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, pela liberdade, pela beleza de amar. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.